Irmãos amados, que alegria estar aqui com vocês nesta noite tão linda. Agradeço ao pastor Alexandre pela acolhida tão carinhosa também. E eu me lembro que no Natal do ano 2000, eu passei com esta igreja, quando o pastor Dalzir era pastor, fundador da igreja. Eu tive o privilégio de ser acolhido por esta igreja no ano 2000. Eu e minha família. E retornar hoje aqui para mim é um privilégio muito grande. Eu quero partilhar com vocês, meus amados, o texto bíblico que está em João capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem. João capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 14. João 1, de 1 a 14. Antes da leitura desse texto, eu preciso tecer algumas considerações. Alguns estudiosos afirmam, e eu penso que eles afirmam com base, com fundamento, que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhum livro jamais foi tão traduzido para outros idiomas e nenhum livro da história jamais foi tão largamente distribuído como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. João escreveu este Evangelho quando os demais evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. João escreveu este Evangelho quando os demais apóstolos, todos, já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João escreveu este evangelho no final do 1º século, para defender a fé cristã de um ataque frontal que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos, uma heresia chamada de gnosticismo. Vocês bem sabem que o gnosticismo foi uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. Embora o Império Romano tenha dominado o mundo politicamente, jamais dominou filosoficamente. O pilar principal do pensamento grego era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria que você pega, palpa e vê era essencialmente má. E o espírito imaterial, invisível, era essencialmente bom. Com isso, os gregos negavam 3 verdades essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Os gregos não podiam acreditar que Jesus pudesse ser homem e Deus ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo físico material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no começo, já no final do 1º século. E João escreve este evangelho exatamente para defender uma tese. A tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Então João, já no vestíbulo, na introdução deste evangelho, vai como que abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história, para revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E ao fazê-lo, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E ele diz no versículo de número 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por seu intermédio. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego, já de início. Porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Embora vocês moram aqui na América, vocês não se esqueceram da gramática da língua portuguesa, certo? Então percebe-se aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo. Está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, o verbo já existia. E a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso significa que o verbo pré-existe ao princípio, à criação, à história. Logo, o verbo é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Você e eu só conseguimos entender as coisas dentro de tempo, espaço e tamanho. Você e eu entendemos um pouquinho de tempo, mas você e eu não entendemos bem o que é eternidade. E eu explico. Por exemplo, se você conseguisse subtrair um dia sequer de 1 milhão de anos, você não teria mais 1 milhão de anos, correto? Claro. Mas se você subtrair 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o verbo é eterno. E se o verbo é eterno, então o verbo é Deus. João já prova a sua tese na primeira declaração que faz, no texto que escreve. Mas ele prossegue e diz assim: o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega significa o verbo estava face a face com Deus. E se Deus é um ser pessoal e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Logo o verbo é eterno e o verbo é pessoal. Mas João prossegue e diz assim: e o verbo era Deus. Não apenas um ser inferior a Deus, como pensar a Ário de Alexandria. Não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma substância, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois só ele pode dizer: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque nós somos um. Só nos resta, portanto, curvarmos-nos aos seus pés, como fez
Tomé e dizer Senhor meu e Deus meu. Então o verbo é eterno, o verbo é pessoal e o verbo é divino. E João segue no verso 2 dizendo que ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente. Estava lá ativamente, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, esse versículo é espantoso. Porque ele coloca o machado da verdade na raiz de 4 ideias muito populares nos nossos dias. Primeiro, esse versículo refuta a ideia de que a matéria é eterna. Como pensavam os gregos, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. Sem matéria pré-existente, o nosso glorioso Redentor criou todas as coisas, chamando à existência as coisas que não existiam. Segundo, esse versículo refuta a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. O mundo não passou a existir por vontade própria, por iniciativa própria, me perdoe da expressão. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Terceiro, esse versículo refuta a ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está amparada com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. É claro que uma explosão casual não pode produzir um universo tão vasto, tão colossal, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Seria mais fácil acreditar que se um rato corresse atabalhoadamente sobre as teclas de um piano, arrancasse daí serenata ao luar. Ou seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia. Eu posso até garantir a vocês que é preciso ter mais fé para ser um ateu que para ser um crente. Pensem comigo. Por que nós estamos aqui no planeta Terra? Será que nós acertamos milhares de vezes na loteria? Foi o acaso que nos deixou aqui? E a resposta é um não sonoro. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, não. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês sabem certamente que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão cósmica que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, esse versículo refuta a ideia de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. É muito importante entender isso. Criacionismo não é um artigo de fé. Criacionismo não é um artigo de religião. Criacionismo é ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado.
O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado e a ciência prova foi criado por Deus. Então não há nada mais importante, meus irmãos, do que entender quão grande é o nosso Deus, quão majestoso é o nosso Deus. Vocês bem sabem que até o século passado, o mundo estava pasmo, ou quase que boquiaberto, com a grandeza insondável do macro-universo. De lá para cá, nós estamos pasmos com a grandeza do micro-universo. Por exemplo, se você conseguisse chegar hoje no seu quintal e pegar uma folha de uma planta, aquela folha é tão complexa quanto a grande cidade de Boston. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo, a gema do ovo é mais complexa que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático aqui de Harvard, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, afirmou que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Descobriu mais. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente. Não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E este é o nosso glorioso Redentor. Quão grande é o nosso glorioso Redentor. Quão digno de honra e de glória Ele é. Quando o profeta Isaías está refletindo sobre esta glória do nosso Redentor, lá no capítulo 40 da sua obra, ele vai dizer para nós que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Agora pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá, aqui é o Atlântico, não é? Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Ele mede os céus a palmos. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele chama as estrelas e espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Agora, pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o exato tamanho do universo? Sabe qual é a resposta dele, se for honesto? Eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está fazendo uma confissão de ignorância, não. É que nenhum homem jamais afirmou ou pode afirmar qual é o exato tamanho do universo. Porque até essa é uma matéria em aberto ainda. O que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E não há 1 centímetro deste universo, como dizia Abraham Kuyper,
Onde Jesus não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, estou aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Então, vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia e tenha a paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Agora, em janeiro passado, lá em Guarapari, no Espírito Santo, na praia, fui fazer essa experiência. Enchi a mão de areia, comecei a contar. 1, 2, 100, 200, 300, 400, 500, eu parei. Não tinha começado nem a contar ainda. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas. Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vinha a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. O nosso glorioso Redentor olha para todas as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas, inclusive a América, a China, o Japão, a Alemanha, a Inglaterra, a França, o Brasil e as demais, como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas João vai nos levar para o versículo 4 e nos tira o fôlego de novo, porque diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que significa isso? Significa que tudo que existe, sejam anjos, homens, animais, o universo sem fim, só existe porque recebeu vida dele. Mas alguém pergunta então, quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é prova que ele existe. Sabe por quê? A Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Nós sobrevivemos a uma pandemia. Gente muito melhor do que nós partiu. Se o seu coração está batendo, é porque ele está preservando a sua vida. Mas o texto diz que ele era a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Não há páreo para Jesus. Ninguém coloca Jesus numa enrascada. Ninguém coloca Jesus numa situação de instabilidade. Ninguém ameaça Jesus. Ninguém põe Jesus contra a parede. Ele é a luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Significa o quê? Que nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Aonde Jesus chega, chega a vida, chega a cura, chega a libertação, chega a redenção, chega a salvação, chega a restauração. Ele é a luz, louvado seja o seu nome. Agora, eu disse para vocês que João escreveu esta obra para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E João, ao fazê-lo, vai adotar uma metodologia. Ele vai provar que Jesus é Deus. Primeiro, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno,
ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele vai provar que Jesus é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e o sustentador da vida. Bom, se ele é isso mesmo e eu preciso dizer algo para você nessa noite. Você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. E me permita, pastor Rodrigo, usar um paradoxo. E o paradoxo é esse. Você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus porque você é escravo da sua liberdade. E eu vou usar agora uma ilustração para o paradoxo. Você como uma pessoa dentro de uma canoa, rio abaixo. Ali na frente tem um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo e é esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Talvez você esteja aqui hoje porque foi convidado para vir e você veio e está gostando do culto, gostou das músicas, mas esteja dizendo aí no seu coração, bom, eu estou aqui, mas não quero tomar decisão. Eu não vou tomar decisão. Eu tenho raiva de quem decide. Aliás, eu estou indeciso. E eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Com respeito a Jesus, entretanto, é impossível. Foi ele quem disse, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, o apóstolo João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas, dos versos 6 a 9, é a decisão de João Batista. Diz a Bíblia que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Vocês bem sabem que João Batista veio ao mundo 400 anos depois de Malaquias. Nós chamamos esse período todo como período interbíblico, de silêncio profético. Havia templo, havia música, havia festa, havia sacrifício, mas não havia a palavra de Deus. Depois de 400 anos, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele passou a pregar batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E diz a Escritura que toda a província da Judéia, toda Jerusalém e toda a circunvizinhança do Jordão veio ao deserto para ouvir João Batista e ser batizado por ele. E de repente, diz Lucas, que todo o povo, toda a multidão, as multidões começaram a pensar algo. E esse pensamento, essa cogitação se transforma numa pergunta. E eles entendem uma coisa. Esse João não é precursor do Messias, coisa nenhuma. Esse João é o próprio Messias. Está lá em Lucas, que todo o povo, todas as multidões, sem exceção, entenderam que João era o Messias. Meus irmãos, 100% dos votos que entraram na urna para candidato a Messias foram dados para João Batista. Nenhum voto em branco, nenhum voto nulo. E essa cogitação unânime da multidão se traduz numa pergunta, e essa pergunta beija os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa e aveludada da serpente. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar assim, bom gente, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém juntou tanta gente no deserto. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não, ele foi categórico, disse, não sou Messias não, eu vim preparar o caminho do Messias.
Eu não sou o verbo, não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, não, eu aponto para Jesus e digo, esta é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, não, eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, não, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão foi dar toda a glória ao Senhor Jesus, porque ele não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão está aí nos versículos 10 e 11, confira comigo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. A segunda decisão é a rejeição de Jesus. Então, olhe comigo no verso 10, por favor, e me respondam a pergunta. Quantas vezes aparece a palavra mundo aí no versículo 10? Leia sua Bíblia e me responda. Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. No grego é cosmos, cosmos, cosmos. Mas se você percebeu, cada vez que a palavra mundo, cosmos aparece, tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo material. O mundo não recebeu. Que mundo? Mundo das pessoas. Então, cuidado ao ler sua Bíblia. Porque uma mesma palavra repetida num mesmo versículo pode ter significado diferente. Depende do contexto. Mas no verso 11 ele explica, veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem são os seus aí? Os judeus, seu povo. Mas por que os judeus não o receberam? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Porque todo o Velho Testamento, meus amados irmãos, aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Jesus é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Jesus é simbolizado pela a nuvem e a coluna de fogo que guiava o povo 40 anos no deserto. Jesus é simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Jesus é simbolizado pelo tabernáculo. Jesus é simbolizado pela arca da aliança. Jesus é simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara seca de Arão que floresceu. Jesus é simbolizado pelas festas de Israel. Jesus é simbolizado pelos sacrifícios feitos no templo. Jesus é simbolizado pelo sábado. Tudo era a sombra dele. Ele é a realidade. Da plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Pastor Alexandre leva caravanas todo ano para Israel, eu levo há 14 anos caravanas para Israel. E quando você chega no Muro das Lamentações, é uma grande angústia no coração. Porque lá estão os judeus, ainda hoje, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos. A venda ainda está posta nos olhos. Cuidado para que você, diante de tantas evidências da verdade, ainda rejeite a Jesus. Porque a pergunta de Deus é esta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas aí vem a terceira decisão, versículo 12 e 13. E aqui no versículo 12 tem uma palavrinha que, por favor, leia da sua Bíblia, preste atenção. Nós chamamos na língua portuguesa de conjunção adversativa. Como é que começa o verso 12? Mais.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A pergunta é, todos quantos? Todos quem? E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos cientistas, todos indoutos, todos religiosos, todos ateus. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Obviamente, nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É ter um coração novo, uma mente nova, uma vida nova, uma família nova, uma pátria nova, uma herança nova. Ser filho de Deus é ser nova criatura. Nós conhecemos um ditado muito conhecido, pelo menos no Brasil. Filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. É por isso que João, cuidadosamente, vai explicar para nós em detalhe no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Ser filho de Deus não é algo hereditário. Às vezes eu pergunto assim para a pessoa, e aí, você é filho de Deus? A pessoa responde, é claro, eu sou filho do pastor da igreja. A minha mãe até dirige uma reunião de oração na igreja. Ô, gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou não, deve ser. Ter uma mãe de oração então é uma coisa fantástica. Mas isso não faz de ninguém filho de Deus não. Às vezes a pessoa mais sofisticada da resposta, eu pergunto, e aí, você é filho de Deus, você está firme na sua fé? Mas é claro, eu sou calvinista convicto. Você não, eu sou arminiano convencido. Ok, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas isso não faz de você filho de Deus também não. Para ser filho de Deus, tem que nascer de cima, nascer do alto, nascer da água e do Espírito, nascer de novo, ser nova criatura. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nem da vontade da carne. Significa que nenhum de nós tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. A salvação não está na nossa mão. A salvação não está na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. Deixa eu ilustrar isso. Vamos imaginar que vocês cheguem num feriado. Qual é o feriado mais longo de vocês aqui? Hã? Ou não tem? Hã? Não tem feriado aqui? Longo não? Precisamos aprender com o Brasil, né? Bom, mas vamos imaginar um feriado. Eu sei que vocês trabalham demais, mas precisa de feriado, não é verdade? Então imagine que você vai sair num feriado. Já que vocês estão aqui numa região bem plana, vão sair para uma montanha. Daquele arvoredo, as cabeleiras esvoaçando pelo vento. Aquela grama farfalhante. Aquele regato de águas cristalinas rasgando as entranhas dos jardins engrinaldados de flores. Passareda a cantar. As flores mimosas com as suas pétalas aveludadas, exalando inebriante perfume. As borboletas enchendo o espaço de muitas cores. E aquela brisa gostosa tocando o seu rosto. E você, diante de tanta beleza, de tantas cores, de tanto perfume, encantado com tanta riqueza de detalhes, você proclama com eloquência. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível.
Impossível. Você, eu, nós não temos essa competência de nos autoproclamarmos filhos de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. E a condição que ele requer, todos quantos receberam a Jesus como seu Salvador, Deus lhes dá o poder de serem feitos seus filhos. Não é se você é rico, não é se você é pobre, não é se você é bonito, não é se você é feio, não é se você é gordo, não é se você é magro, não é se você é brasileiro, se você é americano, se você tem green card, se você não tem green card, isso não interessa. Se você tem Jesus, você é filho de Deus. Se você não tem Jesus, você não é filho de Deus. Terceiro, qual não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano tem competência para dizer para você, seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação. Ninguém tem essa competência. Somente Deus tem competência para fazer de você seu filho. A quem ele faz seu filho? A todos quantos receberam a Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. Então João nos leva agora para o último versículo, versículo 14. O que está escrito? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus amados, me permita dizer isso aqui. No ano 325 da era cristã, aconteceu o primeiro concílio geral da igreja, convocado pelo imperador Constantino em Niceia. Isso porque lá em Alexandria, segunda maior cidade do mundo, um presbítero chamado Ário estava disseminando uma heresia, dizendo que Jesus não era igual a Deus, em essência, em natureza. E nesse concílio, um homem chamado Atanásio, calçado com a verdade, refuta as teses heréticas de Ário e finca a estaca da ortodoxia, provando a divindade de Cristo. Esse homem escreveu um livro, lá no século IV, sobre encarnação, baseada nesse versículo aí. E vai dizer para nós que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E de fato é, se não vejamos. O que está escrito? E o verbo fez carne. A pergunta é: que verbo? Que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, doador da vida. O verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora Paulo vai escrever em Filipenses 2,6 assim: ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, não. Ele se esvaziou. Se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou. E aquele que nem os céus dos céus pode conter, ele se esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, deitado num coxo de animal, uma manjedoura. Aquele bebê era o criador do universo, o sustentador da vida. Ele não veio para ficar longe de nós, não. Ele veio para ficar entre nós. Ele vestiu pele humana. Ele calçou as sandálias da humildade. Ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está assentado no trono, ele governa o universo, ele é o grande sumo sacerdote, é o nosso advogado justo, ele voltará visivelmente para buscar a sua igreja. Mas notem, ele não veio cheio de justiça e juízo. Ele nos fulminaria. Nos fulminaria. Sabe o que a Bíblia diz?
que o melhor de nós, sabe o que é o melhor de nós? As nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundície. É constrangedor dizer isso, mas eu vou dizer. Sabe o que significa trapo de imundície na língua original? A ideia do absorvente feminino, que ela usa, enrola num saquinho plástico e joga no lixo. Isso é o melhor de nós. Então, baixa a bola. Baixa a bola. Isso é o melhor de nós, aos olhos dele. Por isso ele não veio cheio de juízo e justiça, ele veio cheio de graça. Ele nos apanhou arruinados, sujos, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, ele nos limpou, ele nos lavou, ele nos transformou. Ele nos adotou na família de Deus, ele nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. E o texto termina dizendo, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E vocês que são bem orientados nas Escrituras sabem que glória não é um atributo de Deus, como o é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo teológico que significa todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo, é a manifestação plena de Deus. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra ele apontava para um atributo de Deus. Por exemplo, Amós enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça de Deus, Isaías enfatizou a santidade de Deus, Osés enfatizou a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus veio, ele veio para revelar plenamente Deus. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pôde dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provada a tese de João. Jesus é verdadeiramente Deus. Mas eu não posso terminar sem antes fazer duas reflexões e aplicações. Sabe o que me encanta? É que quando João vai para o restante da obra, ele vai seguir a mesma toada. Ele vai continuar provando que Jesus é Deus, pelas mesmas razões que ele provou aqui na introdução. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, ele é Deus porque faz as mesmas obras de Deus. Por exemplo, lá no capítulo 20, verso 31, ele vai dizer que este livro, o Evangelho de João, foi escrito para provar que Jesus é Deus e que crendo nele você tem a vida eterna. E ele é Deus, primeiro, porque ele faz as mesmas obras de Deus. Lá no final da obra está escrito que se todos os sinais ou os milagres que Jesus realizou fossem registrados numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro não caberiam os livros. Então o que João vai fazer? Vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Número da perfeição. Para quê? Para mostrar que se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, é transformar água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? João vai selecionar uma expressão de Jesus em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o nome Javé ou Iavé. Algumas versões você vai ler Javé, em outras versões você vai ler Iavé. Não fique em crise, porque a letra J e a letra I no hebraico é a mesma.
De onde vem a nossa palavra Jeová? Jeová, na verdade, não é propriamente um nome, é a somatória de dois nomes. Você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, e você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João, Jesus é Deus. Mas a segunda aplicação, meus irmãos, para mim é um grande mistério. Grande mistério. Porque dessas 7 declarações, eu sou, uma ele compartilha com a igreja. Por exemplo, ele diz em João 8,12 assim, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Notem vocês que ele nunca diz para a igreja assim, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Também ele nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Vejam que Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Também eu nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós nunca morrerá eternamente. Eu nunca disse isso para a igreja. Eu nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Eu nunca disse isso para a igreja. Como também nunca disse para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Eu nunca disse isso para a igreja. Mas ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicá-lo, me permitam 2 perguntas. A primeira pergunta, o sol brilha? E a resposta é claro, o sol brilha. E por que o sol brilha? É porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus é a luz? Porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Segunda pergunta, a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então entendamos isso. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Cristo, o sol da justiça. Então sabe qual é o seu papel? O meu papel? É sair pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando esta luz e deixando esta luz brilhar. Porque só nessa luz nós encontramos vida e salvação, e alegria e paz, vida abundante. Portanto, esse texto retrata para nós quão grande é Jesus, quão maravilhoso é Jesus, quão digno de honra e de glória é Jesus. Nós estamos aqui por causa dele, e nós sairemos daqui para vivermos para a glória dele. Que ele nos abençoe.